Olá, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma atividade muito simples, mas com certeza ainda existem algumas dúvidas de como fazer, que é a nossa composteira doméstica. A ideia é a gente usar materiais bem simples que a gente já tem em casa para que a gente consiga fazer essa montagem das nossas caixas. Vamos lá então aos materiais? Aqui a gente vai precisar de 3 caixas, aqui a gente está usando 3 caixas de gordura vegetal de 18 litros. O importante é que uma caixa consiga encaixar realmente uma na outra, certo? Então 3 caixas, uma torneirinha, aqui a gente está reutilizando uma torneirinha de filtro que a gente já usou e aqui a gente vai aplicar no nosso projeto. Uma faquinha de serra para ajudar a gente a cortar a tampa das nossas caixas. 2 brocas para a nossa furadeira, uma broquinha de 3 e uma broquinha de 6, que a gente vai usar em 2 momentos diferentes. E aqui a nossa furadeira. Então nós vamos começar cortando a tampa. Então muito cuidado nesse momento, aqui a gente já fez uma marcação para a gente ter uma guia, então eu passei a faca antes. E agora eu venho com a faca, muito cuidado, e vou começar a fazer o corte. E fazer isso ao longo de toda a tampa. Então agora a gente terminou o nosso corte ao longo de toda a nossa primeira tampa. E a gente vai repetir esse mesmo corte na caixa número 2, então a segunda tampa a gente também faz esse corte. E a caixa número 3 a gente vai deixar inteirinha, sem aquele corte, certo? Muito bem. Então agora, depois dessa etapa de corte, a gente vai passar para a etapa dos furos. Então a gente vai pegar a nossa furadeira e fazer furos ao longo dessa lateral da caixa, certo? Então vamos lá. A gente vai usar nessa lateral a broca número 3, que é essa mais fininha que a gente falou lá no início da nossa aula. Então, com muito cuidado, a gente vem aqui na lateral da caixa e começamos os nossos furos. Então, a gente vai repetir esses furos ao longo de toda a caixa, certo? Muito bem, então agora que a gente já furou toda a lateral da nossa caixa, então tá toda furada, a gente vai passar para os furos aqui do fundo da nossa caixa. Para fazer esses furos do fundo da caixa que vão servir para fazer essa transferência, tanto de líquido quanto das minhocas também da nossa composteira, a gente vai usar uma broca um pouquinho mais larga, que é a broca número 6, certo? Então aqui é aquela que a gente falou um pouquinho mais larga. Para facilitar a minha orientação dos furos, eu já fiz um desenho, um esquema aqui, onde a gente vai fazer essa furação, tá bom? Mas vocês podem fazer essa organização de uma maneira um pouco mais livre também, fiquem à vontade. Então vamos lá! Muito bem, a ideia é a gente furar todo esse fundo, até que chegue mais ou menos desse jeito aqui, vocês conseguem ver? Então bem furadinho, de uma maneira que vai ajudar a gente a fazer essa ligação entre as caixas também. Então quando ela encaixar aqui em cima, junto com aquela nossa tampa que já foi cortada, então a nossa caixa, com a tampa já cortada, a gente vai encaixar essa caixa que já tem os furos, então, e a gente consegue estruturar esse nosso esquema também. Agora a gente vai partir para a finalização da nossa composteira. Agora que a gente terminou então de fazer todos os furos na nossa caixa, a gente vai pegar uma lixa para tirar essas rebarbas que ficaram. Essas rebarbas acabam atrapalhando um pouquinho a movimentação das nossas minhocas, então a gente vai tirar para facilitar esse movimento.
Muito bem, então a gente vai voltar para aquela nossa caixa número 3, aquela caixa que está inteirinha, que a gente não fez nenhum furo na lateral, que ela vai servir de base para a nossa composteira. E é nela que a gente vai colocar aquela nossa torneirinha de filtro que a gente tinha separado no começo. Então, a gente já preparou um furo aqui com serra-copo, que é onde a gente vai encaixar a nossa torneira. Então, encaixou aqui, a gente vai fechar para que ela fique bem firme aqui. Perfeito! Então, servindo de base, ela vai ser então onde a gente vai conseguir tirar o nosso biofertilizante. Na sequência, então, a gente vai fazer a montagem com aquela tampa que a gente cortou. A caixa furada na lateral e furada no fundo, com a nossa tampa cortadinha aqui também, certo? E para finalizar a nossa composteira, a gente vai usar aquela outra caixa que a gente já tinha furado a lateral, furado o fundo, só que nesse caso a gente vai colocar a tampa fechadinha, que vai ser a que vai fechar a nossa composteira. Agora que a gente, então, terminou a nossa estrutura da nossa composteira, a gente vai começar a colocar a parte orgânica. Então a gente vai pegar aquela nossa caixa número 1 do topo da composteira, aquela que está furada no fundo e furada na lateral, e a gente vai começar a colocar, então, as minhocas. As minhocas, elas vão ajudar nesse processo de decomposição das nossas verduras, das nossas frutas. Então elas também vão entrar aqui na nossa primeira caixinha. Eu vou pegar aqui as nossas minhocas. Perfeito. Depois disso, a gente vai colocar, então, a parte orgânica, então os legumes e verduras. Aqui a gente já separa algumas coisas numa caixinha que fica perto ali da nossa cozinha, então a gente já consegue separar. Nesse caso, eu vou colocar aqui resto de alface, tem legume, certo? Então a gente está colocando aqui num cantinho da nossa caixa. Eu também consigo colocar aquele nosso café também, pensando que tudo isso vai ajudar depois na formação desse composto. Então vai ficar bem mais rico desse jeito. Então coloquei aqui na nossa lateral, certo? E para finalizar, a gente vai fazer uma cobertura com folhas secas. O importante dessa nossa composteira é que a gente consiga fazer um equilíbrio da parte úmida e da parte molhada. Então, 1 para 1. Coloquei uma parte de legumes, a gente vai colocar uma parte de folhas secas aqui para fazer a cobertura. Esse equilíbrio vai garantir que isso não deixe o ambiente com um cheiro ruim e que isso aconteça de uma maneira mais eficaz também. Então, assim a gente finaliza essa nossa primeira caixa e a gente vai, então, colocar no topo da nossa composteira. Essa caixa a gente vai deixar, então, ela fechada e é nela que a gente vai colocar sempre aquele nosso resto de comida que a gente tem em casa. Lembrando que são aqueles restos frescos, então evitar a parte cozida que a gente tem na cozinha também. Fechando, então, a gente tem a nossa estrutura da composteira. Pensando que a caixa número 1 é onde a gente vai colocar a comida, então durante um mês ela vai ser enchida. A caixa número 2 nesse momento está vazia, mas quando terminar esse um mês, a gente vai fazer a troca da caixa número 1, desce, passa para 2, a 2 sobe para 1, certo? Então é nessas duas caixas que vai acontecer esse movimento de troca, porque assim que descer, essa caixa número 2 vai ficar 2 meses em decomposição, então vai ter um composto orgânico bem rico aqui. E nessa última caixa, que é a caixa onde a gente não coloca comida, a gente vai conseguir tirar o nosso biofertilizante, que é esse resto líquido. Então o resultado líquido desse processo de decomposição, a gente vai conseguir tirar na nossa torneirinha. E esse biofertilizante é super rico e a gente consegue usar então misturando uma parte para 10 partes de água e pulverizando no nosso jardim.
Então é isso. É um processo muito cheio de detalhes, mas que com certeza a gente consegue aplicar na nossa casa. Obrigada!